preste atenção, ó, os africanos chegam ao Brasil. Então nós vimos, né, todo o percurso dos portugueses na África, tudo que eles exploravam, levavam até a Europa, mas também havia vínculos dos portugueses aonde também, né, no Brasil. Então, o que acontece? Há uma substituição do trabalho indígena para o trabalho dos negros. E por que isso aconteceu? Gente, era muito complicado os proprietários de terra lá no engenho, né, com o trabalho da cana-de-açúcar, eles deixarem os índios ali. Por quê? Os índios conheciam o território, então muitos fugiam, eles resistiam ao trabalho, tá? Que eles começaram a perceber toda aquela exploração, né, no território que eles viviam, então eles foram vendo as percas. E com isso, o que acontece? Eles tiveram, né, os proprietários de terra, que a gente chama de senhores de engenho, né, tiveram que substituir o trabalho indígena para o trabalho dos escravos. Olha lá, não demorou muito para que os proprietários de terra, principalmente os donos de grandes fazendas de produção de cana-de-açúcar, substituíssem o trabalho indígena pelo africano escravizado. Como eles não conheciam essas terras, estavam longe de suas famílias, manter os escravos ali, né, africanos, presos, era muito mais fácil do que os indígenas. Assim, a história dos africanos no Brasil começa com a escravização, mas não se limita a ela. Tradições, como nós já falamos, costumes, mitos, religiões e de diferentes povos africanos foram, um grande detalhe, gente, e ainda são fundamentais para a formação de nossa cultura e de nossas tradições, tá? Que hoje são consideradas brasileiras. Então, como que foi a chegada, né, dos navios negreiros, desse trabalho aqui no Brasil? Preste atenção. No início da colonização no Brasil, o trabalho indígena foi bastante utilizado na produção do açúcar. Porém, os portugueses não estavam satisfeitos, já que era difícil submeter totalmente os indígenas ao trabalho forçado. Diante dessa coincidência de interesses, a necessidade de trabalhadores por parte da colônia e o comércio de escravos desenvolvido pelos portugueses na África, de que diferentes grupos africanos chegaram ao Brasil. Depois de comprados na África, as pessoas escravizadas cruzavam o Oceano Atlântico a bordo dos chamados navios negreiros. Ainda nos portos africanos, os escravizados tinham os braços, o peito e as pernas marcados com ferro em brasa. Depois eram acorrentados e dessa forma amontoados nos porões dos navios. Durante a viagem, que chegava a durar 4 meses, essas pessoas passavam fome, ficavam doentes e muitos morriam antes de chegar às colônias. Ao chegar aos portos brasileiros, os comerciantes os levavam para o mercado de escravos. Lá eles eram tratados como objetos. Tinham os dentes, os cabelos e o corpo avaliados. Eram também solicitados a pular para que os compradores avaliassem sua resistência ou seus problemas físicos e ficavam expostos aguardando a sua venda. Os primeiros escravizados chegaram ao Brasil em 1538 e a partir daí vieram em número cada vez maior. E aí, viram? Sofreram, né, gente, por muito tempo. Então, durante um bom período da história do nosso país, né, esses escravizados, esses escravos africanos participaram, ficaram ali nos engenhos,
tá? E vamos conhecer mais e mais da nossa história.